Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez na nossa videoaula, essa pré-aula da lição da editora Betel. Hoje, a lição número 6. Quem vos fala aqui é o professor Ronald. Muito obrigado por você estar aí. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoim. Prazer em servir a você, meu amado irmão, minha irmã, que está aí participando nesta oportunidade. Hoje é a lição número 6, o discípulo diligente. Mas antes de entrar na lição, eu quero convidar você a dar uma curtida, ok? Dá uma curtida aí, deixe seu like em nosso canal. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. É uma honra servir a você com a melhor qualidade possível, ok? Assim que você se inscreve em nosso canal, então você passa a receber todas as vezes as lições que nós publicarmos. Você vai receber uma notificação que está já no ar a lição nova, ok? Bom, hoje a lição 6, o discípulo diligente. Bom, nosso texto áureo diz: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, Jesus aqui nos abre esta questão sobre a diligência, ser alguém que esteja pronto, é isso que está dizendo. Vamos lá, a verdade aplicada. O Senhor Jesus chama os seus discípulos para uma vida diligente, frutífera e consciente dos desafios a enfrentar. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar que os discípulos diligentes são cuidadosos. Segundo, apontar a importância de os discípulos serem frutíferos no reino de Deus. E terceiro, falar sobre os desafios do discipulado, ok? Bom, nosso texto de referência está em Lucas 12, 35 ao 38. Você lê em casa, você já sabe, leia aí, tá? Eu já vou para a introdução. Nossa introdução nos diz: Lucas nos ensina a sermos cuidadosos de modo a dar frutos dignos de arrependimento no reino de Deus. E por fim nos adverte a não cedermos quanto à apostasia própria da nossa época. Então vamos ver hoje sobre essas questões, sobre o cuidado, o dar fruto, e vigiar para não nos desviarmos, ok? Então, discípulos cuidadoso, discípulo vigilante, discípulo fiel e prudentes e o fogo de dissensões na terra. Um discípulo cuidadoso. Usando uma sábia linguagem, Jesus coloca a questão da diligência quanto à prática do discipulado. Estai atentos, ter a lamparina, o azeite sempre pronto. Nós não sabemos o dia e a hora que o nosso Senhor há de voltar. Então Jesus vai contar uma parábola, ele vai contar uma história comparativa, para que nós peguemos melhor a mensagem dele. Os discípulos vigilantes, vamos lá? Diligência refere-se ao modo cuidadoso e vigilante com que o homem responsável é capaz de fazer as coisas na ausência do seu Senhor. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Veja, uma pessoa diligente é alguém que é cuidadoso e é responsável mesmo na ausência do seu Senhor. O caráter da pessoa diligente se manifesta justamente na ausência do líder, do chefe, ok? Do patrão, na ausência do seu superior. É aí que se manifesta realmente se uma pessoa é cuidadoso e responsável. Então, às vezes alguém serve ao patrão fielmente enquanto o patrão está presente. E aqui, quando falamos de diligência, nós queremos falar
justamente da pessoa ter caráter de ser fiel na ausência, porque esta é a verdadeira fidelidade, ok? Estes servos deveriam estar sempre prontos para agir em qualquer circunstância com o cinto na cintura. Assim a pessoa poderia correr, trabalhar ou lutar. Essa questão de cinto na cintura, ou estar cingido os lombos, existem duas situações que você deve prestar atenção. Tá? Uma situação é cingir os lombos para a guerra. Tá? Essa é uma situação de o cinto segurando a armadura do soldado, tá? Do homem que vai para a guerra. E cingir os lombos no dia a dia, tá? É algo diferente. Tá? Eu vou mostrar para você. Veja, no dia a dia, cingir os lombos, né? Isso nos tempos bíblicos dizia respeito a levantar, né? A pessoa levantava sua túnica, e amarrava essa túnica na sua cintura, e aí parece, veja o desenho que eu coloquei, parece que se formou meio que um shorts, né? Assim, esta pessoa estava pronto para ir a uma luta, tá? Ou para correr, né? Então é interessante essa questão, tá? Existe o soldado que tem seus lombos cingidos para ir na guerra, e existe a pessoa comum, tá? Que ele vai cingir seus lombos. No caso dos servos da parábola, está dizendo esse tipo de cingir os lombos que estou mostrando para você, tá? Então a pessoa deveria estar pronto para qualquer momento poder agir. Amém? Discípulos fiéis e prudentes. A diligência do personagem é representada pela figura de um mordomo de confiança, capaz de administrar os bens de seu senhor e cuidar dos empregados. Então, a diligência se manifesta, tá? Quando a pessoa demonstra confiança, tanto na questão da administração, quanto na questão da liderança, ok? Ou seja, ele vai administrar os bens e vai liderar os empregados. Então, são duas coisas diferentes, ok? Então, a pessoa é de confiança quando sabe cuidar dos bens materiais, tá? Isso é administrar, e sabe tratar bem as pessoas que lidera. Isso é a liderança, tá? Cuidar dos empregados. Agora, o mordomo infiel não investe nos liderados, mas come desenfreadamente, ou seja, não administra os bens materiais, nem a sua liderança com as pessoas, ou seja, não tem controle sobre os seus desejos. Veja que ele come desenfreadamente, justamente nos mostra, tá, que é uma pessoa que não sabe dominar, não tem controle em nenhum desejo, seja o desejo de poder, seja o desejo de comer ou beber, ou outras paixões naturais, tá? Veja, é normal comer, é natural, tá? Mas a pessoa deve ter controle. E o mordomo infiel mostra falta de liderança na sua própria vida, falta de controle em sua própria vida. Então, a batalha inicial a ser vencida é o quê? É vencer a nós mesmos, é ter domínio sobre nossos próprios desejos. Quando nós lutamos e vencemos nossos próprios desejos, então estamos prontos para vencer do lado externo. E este mordomo é infiel, porque justamente não tem controle sobre si mesmo e nem sobre a casa do patrão. Fogo de ascensão à terra. O judaísmo era uma religião da família, tá? Moody nos diz isso. Ou seja, a vida prática do cristianismo exigia de certo modo contra as crenças tradicionais, tá? E abraçar o que é reinterpretado da lei por Jesus. Tá? Abraçar a reinterpretação da lei feita por Jesus. Então, o judaísmo tinha uma tradição religiosa. Aí Jesus vem, tá?
E Jesus disse assim: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, etc. Olha só, na religiosidade, as pessoas religiosas faziam algo como por obrigação, tá? Sem terem uma questão interna de caráter. E um exemplo só que estamos citando aqui, Mateus 5:34, quando Jesus está dizendo: vocês ouviram falar que tem que jurar, para que se valide a sua palavra? Jesus disse: não, a tua palavra seja sim, teu sim seja sim, e o teu não seja não. Ou seja, a tua palavra deve ter compromisso, a tua palavra deve demonstrar o teu caráter. E nesta questão, quando um discípulo vai seguir Jesus, ele tem que ter esta palavra: eu sigo Jesus, e eu sigo Jesus independente das circunstâncias que vierem. Tá? Justamente isso ia provocar divisão familiar, porque como a família judaica, ela vive em torno da sua religião, e essa religião está recheada de reinterpretações, a interpretação de Jesus trazia justamente a divisão familiar. O modo de viver do cristão dentro de uma sociedade que tinha umas tradições que amarravam a verdade. Um discípulo frutífero, a importância do arrependimento, o perigo da esterilidade e o fruto de socorrer o próximo. Um discípulo frutífero. Lucas sabia a importância dos seguidores de Jesus serem discípulos arrependidos, frutíferos e que demonstrassem os frutos também no cuidado com o próximo. Tá? Então, o que somos? Aí eu coloquei uma imagem de uma árvore seca, literalmente. Ou seja, às vezes eu tenho que fazer uma análise da minha vida se eu estou produzindo ou não frutos. A importância do arrependimento. Nessa questão da importância do arrependimento, Jesus cita duas tragédias. Uma é que os galileus foram mortos por Jesus. Aliás, desculpe, por Pilatos. Tá? Diz que Pilatos ficou nervoso em alguma circunstância e matou alguns galileus que estavam oferecendo seu sacrifício e misturou o sangue dos galileus com dos sacrifícios. E as pessoas começam a pensar, a julgar, falou: nossa, que pecado terão cometido esses galileus? Como pode? Estão tendo essa circunstância, eles estão sofrendo, certamente pecaram. E tem outra tragédia que Jesus disse que caiu uma torre lá em Siloé e matou 18 judeus. Aí a pergunta é: eram pecadores? Deus estava castigando, está pesando a mão, tanto nos galileus quanto nesses judeus, 18 judeus que morreram, eram pecadores? Jesus não questiona isto, se eram ou não eram pecadores. Jesus tem isso como uma tragédia que pode acontecer com qualquer um. Estamos sujeitos a tragédias, tá? O sistema nem sempre depende de nós, tem coisas que fogem ao nosso controle, por isso é uma tragédia. E a advertência que Jesus dá é: todos devem estar preparados para a hora da morte. Tá? Então Jesus, ele coloca esta questão aqui em Lucas 13. Lucas 13. Jesus disse assim: ora, cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha só o que Jesus está dizendo: todos vão morrer. Agora, importa se você está pronto para morrer, está preparado? Tá? Se você não se arrepende e morrer, aí está o problema, Jesus está dizendo. Tá? Então, esteja pronto para morrer. É normal morrer. Eu coloquei aí um túmulo
E a pergunta é: o que será escrito em teu túmulo? O que será escrito? Ele venceu a batalha? Ele foi até o fim? Foi fiel? Perseverou na caminhada? Ou como estará escrito? Será uma escrita de vitória, de derrota? Jesus disse: vamos pensar, porque acontecer por acontecer tragédias acontece com todo mundo. Então, às vezes Jesus ele é assim, bem frio, entre aspas, para mostrar à pessoa o perigo que existe de fato, tá? E é fato que estou falando. Eu estou aqui gravando para vocês, amanhã eu posso estar morto, tá? Isso é normal, tá? E não quer dizer se alguém está em pecado ou não. As pessoas morrem normalmente, tá? E algumas morrem, às vezes, por tragédia, ok? Então, Jesus fala estar pronto para morrer. O perigo da esterilidade 2.2 fala do arrependimento deve ser acompanhado de frutos. Então Jesus disse que, ele conta a parábola da figueira, da figueira estéril. Veja, o senhor da figueira tinha ido lá, viu as circunstâncias, ele disse: não, vamos cortar ela. O vinhateiro disse: não, vamos dar um tempo, vamos dar uma oportunidade. Então, nesta parábola vemos que Deus nos dá as condições. Ele plantou a vinha, cuidou, tá? Ou seja, preparou um local, tratou, tá? Adubou, fez tudo o que esta vinha precisava, lhe deu oportunidade, lhe deu um tempo de oportunidade necessária. Agora, toda oportunidade passa, eu tenho que estar ciente disso. O Senhor, aqui na esterilidade, nessa parábola da figueira estéril, ele está dizendo justamente que todos nós temos oportunidades, mas se não aproveitarmos, vamos acabar, tá, sofrendo consequências. Tá? Não tenho condições. Tem sim. Tá? Desculpa eu assim, ser mais claro com você. Pense um pouquinho. Pensa, por favor. Não pensa naquilo que você não tem. Pensa naquilo que você tem. Deus, de alguma forma, de alguma maneira, Ele tem investido na tua vida e tem dado para você algo que outros não têm. Tá? De alguma forma. Então, Deus sabe que você pode dar fruto de alguma maneira, tá? E Ele espera que você dê fruto. Tá? Pensa aí, por favor, olha a tua história, pensa: Senhor, o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? Como eu posso ser frutífero? Você vai achar. Aquele que procura, acha. Amém? Fruto de socorrer o próximo. Jesus ensinou por meio da parábola e de ações de misericórdia para o chefe da sinagoga. Por quê? Veja, disse que havia uma mulher de 18 anos que estava lá, e Jesus vai curar esta mulher, e o chefe da sinagoga, ele fica desgostoso e diz: olha, vocês venham fora de outro dia, não no sábado. No sábado não se pode trabalhar, venha outro dia. E Jesus mostra para o chefe da sinagoga que o dar atenção para alguém não é um trabalho. Para o chefe da sinagoga, dar atenção à mulher era um trabalho. Para Jesus, é uma ação de misericórdia que requeria urgência. Então é importante aqui, quando falamos que mesmo sendo sábado, o Senhor Jesus atende, porque Ele está dizendo que mesmo a lei, a lei moral, ela se sobrepõe, a lei, a ética se sobrepõe simplesmente à moral. Tá? É importante você entender isto, tá? Porque às vezes Jesus faz isso, Ele quebra o sábado, tá? Porque Ele valoriza mais a pessoa do que meramente um rito religioso. Tá? Isso é importantíssimo nós entendermos. Tá? Jesus disse: importa que esta filha de Abraão seja liberta, pois já faz 18 anos que está sendo atormentado. Ou seja, está dizendo assim: você gostaria de ser atormentado mais que um dia? Não gostaria nenhum dia, nem mais 18 anos, ok? Então Jesus mostra que devemos
agir com misericórdia. O discipulado e os desafios. A presença do reino, cuidado com as escolhas, o lamento de Jesus pela recusa daquela geração. Bom, observemos o contexto onde é contado as parábolas do grão de mostarda e fermento. Então, eu coloquei só para você um desenho. Veja, o grão de mostarda, né, na palma da mão, né, ela é muito pequenininha. Tá? É 2, 3 milímetros, tá? É bem pequenininha. Mas a mostarda preta lá de Israel, quando plantada, ela cresce igual essa árvore que está aí na imagem. Uma mostarda chega a alcançar 3,5 metros a 4 metros. Isso no contexto de Israel que estamos falando, diferente aqui a mostarda brasileira, ok? Mas é importante você entender agora o contexto. Vamos ler Lucas 13, diz assim: e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, Jesus tinha expulsado, né, o espírito da enfermidade daquela mulher que há 18 anos sofria, e todo o povo se alegra. E Jesus começa então dizendo, e dizia, a que assemelharei, a que é semelhante o reino de Deus. Tá? Eu sublinhei essa letrinha E, tá? Porque no grego, tá? E aí pode ser traduzido também por portanto, ou seja, este é uma conjunção. O que é uma conjunção? É a palavra que nos indica que o texto que está vindo à frente, agora que está vindo a seguir, ela depende do texto anterior. Ou seja, o contexto da parábola do grão de mostarda e do fermento depende daquilo que estava acabando de acontecer. Jesus curou a mulher, o povo se alegrou com a cura da mulher. Ou seja, uma pessoa abençoada e todo o povo influenciado por esta bênção. Todos se alegraram. Então disse Jesus que é semelhante, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando-o lançou na sua horta e cresceu e fez grande árvore. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus fez coisas, as coisas gloriosas que eram feitas, ou seja, existe ação de Jesus. E Jesus disse então que o reino de Deus é justamente isto. É como se você pegasse uma semente, a mais pequena que seja, né, da grão de mostarda, e você agir, tomando-o, lançou, ou seja, plantou, né, na sua horta. E o que aconteceu? Cresceu e fez grande árvore. Então Jesus está dizendo que Jesus fez uma ação, tá? E esta ação fez que o reino crescesse e se tornasse uma árvore. Tá? Então, é importante aqui, não é tanto o tamanho que está se discutindo, tá? Mas o que está discutindo Jesus é que quando nós agimos, assim como ele agiu, tá? Por mais pequena que seja a nossa ação dentro do reino, tá? O reino de Deus cresce e este reino pode crescer até ser uma árvore, ou seja, ela pode romper limites. Tá? É um reino que cresce continuamente, ok? Agora, veja, quando fala do fermento, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Mais uma vez, o contexto é o mesmo. Tá? Veja que o reino de Deus, quando se manifesta, o reino influencia de dentro para fora, afetando toda a vida das pessoas. Lembra que Jesus curou a mulher? Tá? Aquela mulher foi transformada. A alegria vem, a alegria é algo interno. E as demais pessoas que estão em volta também se alegram, louvam a Deus por aquilo que está acontecendo. Então Jesus está dizendo que quando nós aceitamos o reino de Deus na nossa vida, este reino vem transformando de dentro para fora,
ok? Então a presença do reino na nossa vida é presença. Veja, o fermento, você pode ter aqui a massa e aqui o fermento. Se você não coloca dentro da massa, nada feito. Então tem que estar dentro, por isso que eles misturou, tá? Fermento do lado da massa, da farinha não faz efeito, tem que estar dentro. Então está falando da ação. A ação do reino, tá, provoca resultados. A ação das pessoas que fazem parte desse reino. Cuidado com as escolhas. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Esta questão é importantíssima. Não é qualquer um, está dizendo Jesus, que vai conseguir a vitória, o sucesso, porque muitos procuram, mas não são perseverantes, não se esforçam, não são cuidadosos, não são diligentes. Eles vão procurar entrar, mas vai ter obstáculos e vão desistir. Aí Jesus diz: esforçai-vos, né? Tenha cuidado, né? Pare para pensar. Lembre-se, as tuas escolhas determinam o teu caminho e teu caminho determina o teu destino. Então esforce-se, tá? Seja uma pessoa determinada, escolha de uma forma determinada, faça, tá, com esforço. Você vai chegar lá, tenho certeza, porque Deus nunca nos dá nenhuma luta sem também nos dar com ela o escape, a vitória. Então, persevere, se esforce por entrar pela porta estreita. O lamento de Jesus pela recusa daquela geração. Em Lucas 13, alguém chegou para Jesus e disse: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes tenta matar-te. E Jesus responde: hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Olha o que Jesus está dizendo. Medo? Eu ter medo de morrer, né? Parece que essa informação alguém traz para dar medo em Jesus. Agora Jesus vai correr daqui. Jesus disse: não. Como eu estou dentro da vontade, do plano, do propósito do Pai, eu vou fazer e cumprir a minha missão, e eu vou morrer só quando for a hora. Ou seja, é como o salmista disse, né? Se o guarda vigia a cidade, né? Se a sentinela vigia a cidade, mas se não for o Senhor quem guarda a cidade, em vão vigia essa sentinela. Tá? Ou seja, Jesus disse: não, eu não vou fugir, eu não estou com medo de morrer. O negócio meu é cumprir a missão. Então Jesus não tem medo da morte, contanto que cumpra a sua missão. Ele vai morrer em Jerusalém e todas as escrituras vão se cumprir. Ou seja, a morte dele viria depois, a questão da destruição de Jerusalém, ou seja, todo o pacote ia se cumprir. Jesus disse: eu não tenho medo, meu Pai é soberano, eu estou debaixo da sua direção, eu só faço aquilo que Ele manda fazer, eu falo o que Ele manda falar. Ou seja, quando estamos dentro do plano de Deus, todo o plano se desenvolve e nós somos beneficiados pelo todo. Bom, concluindo, tudo pode ser resumido nesta palavra: diligência, visto que esta significa empenho, cuidado e amor na maneira como se faz algo. Meu amado irmão, Jesus está nos chamando aqui para um desempenho eficiente. Tá? Nós vamos ser pessoas de excelência, ok? Ser um discípulo, tá? É ser uma pessoa que faz as coisas com diligência, com excelência, independente das circunstâncias. Dificuldades tem, todo mundo tem problemas, dificuldades. Tá? Agora vamos tomar um compromisso com o nosso compromisso e vamos fazer a obra do Senhor. Amém?
Então, nós chegamos à conclusão e mostramos que os discípulos diligentes são cuidadosos. Apontamos a importância de os discípulos serem frutíferos no reino de Deus e falamos sobre os desafios do discipulado. Deus abençoe a você. Palmas para você que chegou até o final da lição. Muito obrigado mesmo. Desejo para você uma excelente escola dominical domingo. A paz do Senhor Jesus.